a operação mais profunda da cruz. Durante o estágio inicial da nossa experiência cristã, Deus permite que nos deleitemos em sua alegria. Entretanto, depois que avançamos um pouco em nossa caminhada espiritual, Ele a remove, pois isso é proveitoso para nós. Deus sabe que, se buscarmos esse tipo de felicidade por muito tempo, e desfrutarmos dela, não poderemos viver por toda a palavra que procede da sua boca. Pelo contrário, viveremos inteiramente por aquela que nos torna felizes. Assim estaremos vivendo pelo conforto de Deus, e não pelo Deus que nos dá o conforto. Por essa razão o Senhor remove essas sensações de prazer, a fim de que seus filhos possam viver exclusivamente por meio dele mesmo. Sabemos que, no início da nossa caminhada espiritual, o Senhor normalmente nos conforta quando sofremos por sua causa. Ele deixa o crente sentir sua presença, sua aprovação e seu amor, e experimentar seu cuidado. Ele faz isso para evitar que ele se desanime. Quando um cristão compreende a vontade do Senhor e obedece a ela, Deus normalmente lhe concede um enorme prazer. E embora ele possa até ter pagado algum preço para seguir o Senhor, a alegria que sente ultrapassa em muito aquilo que ele perdeu. Por isso ele se deleita em obedecer à vontade divina. Contudo o Senhor percebe um perigo nisso. É que após receber conforto no sofrimento e sentir alegria ao fazer o que Deus quer, o crente naturalmente espera esse conforto e essa alegria da próxima vez que sofrer ou obedecer à vontade divina. Ou então espera que isso ocorra imediatamente. Assim ele sofre ou faz a vontade do Senhor, não apenas por amor a Ele, mas por amor à recompensa que espera, conforto e gozo. Sem essas muletas, falta-lhe poder para seguir em frente. A vontade do Senhor torna-se menos importante que a alegria que Ele concede ao crente quando este obedece. Deus entende que seus filhos anseiam por sofrer, caso sejam confortados depois, e tem prazer em seguir sua vontade, se receberem a recompensa da alegria. Agora, porém, Deus deseja saber qual é a motivação deles. Quer saber se sofrem exclusivamente por amor ao Senhor, ou por causa do conforto que Ele dá. Deseja ver se obedecem a Deus porque isso é necessário, ou porque sentem alguma alegria ao fazê-lo. Por essa razão, depois de eles haverem alcançado algum crescimento espiritual, Deus começa a retirar o consolo e o prazer que lhes havia concedido em relação ao sofrimento e à obediência. Agora, o crente precisa sofrer sem nenhuma ministração de conforto da parte de Deus. Então ele sofre exteriormente, mas por dentro se sente magoado. Tem de fazer a vontade de Deus, sem o estímulo de receber um prêmio depois. Realmente tudo é árido e desinteressante. Com isso, Deus vai saber exatamente o que é que leva esse crente a sofrer pelo Senhor e a obedecer à sua vontade. Deus está lhe perguntando: você está disposto a suportar tudo isso sem a compensação do meu conforto? Está pronto a suportar isso simplesmente por amor a mim? Irá sujeitar-se a realizar um trabalho que não lhe interessa nem um pouco? Fará isso apenas por ser essa minha vontade? Será capaz de assumir isso por mim, mesmo se sentindo deprimido, insípido e ressequido? Será capaz de fazer isso simplesmente porque é minha obra? É capaz de aceitar com alegria o sofrimento físico, sem nenhuma compensação de consolo? Pode aceitar isso simplesmente porque provém de mim? Isso é a cruz colocada em prática. Por meio dela, o Senhor nos revela se vivemos para Ele pela fé, ou se vivemos para nós mesmos pelo sentimento. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: eu vivo para Cristo. O que é que essa frase realmente significa? Muitos crentes entendem que, se estiverem trabalhando para o Senhor, ou dedicando-lhe seu amor, estão vivendo para Cristo. Isso está bem longe de ser verdade. Viver para Deus quer dizer viver para fazer sua vontade, para buscar o seu interesse e seu reino. Nesse tipo de vida, não há lugar para o ego, nem a menor busca de conforto, alegria ou glorificação própria. É proibido obedecer ao Senhor por causa do conforto ou da alegria que podemos obter. É totalmente inadmissível recuar na obediência, ou interrompê-la, ou retardá-la, quando nos sentimos deprimidos, sem entusiasmo ou abatidos. Precisamos saber que não podemos ver o sofrimento físico em si como algo que suportamos por amor ao Senhor, é que muitas vezes nosso corpo pode sofrer dor, enquanto o coração está cheio de alegria. Se realmente sofremos por Ele, não apenas nosso corpo sofre, nosso coração também sofre.
E mesmo sem sentir a menor alegria, prosseguimos. Precisamos entender que viver para o Senhor é não reservar nada para o ego, mas entregá-lo voluntariamente à morte. Aquele que é capaz de aceitar com alegria tudo que vem do Senhor, inclusive as trevas, a aridez e a insipidez, sem fazer caso do ego, esse vive para ele. Se vivermos pela emoção, só conseguiremos realizar o desejo de Deus quando nos sentirmos felizes. Vivendo pela fé, porém, poderemos obedecer ao Senhor em quaisquer circunstâncias. Muitas vezes reconhecemos que determinada prática ou atitude é realmente a vontade dele. Contudo, apesar disso, ela não desperta em nós o menor interesse. Desse modo, sentimos-nos desanimados ao tentar realizá-la. Não temos nenhuma confirmação de que o Senhor está satisfeito conosco, tampouco experimentamos sua bênção ou um fortalecimento de sua parte. Pelo contrário, sentimos como se estivéssemos passando pelo vale da sombra da morte, pois o inimigo está contestando aquilo que fazemos. E infelizmente os poucos crentes que obedecem à vontade do Senhor fazem apenas a parte dela que lhes interessa. E ainda há um número incalculável de pessoas que absolutamente não a seguem. E os que obedecem visam apenas satisfazer sua emoção e seu desejo. O fato é que, se não vivermos pela fé, acabaremos fugindo para Tarsis. Ver Jonas 1:3, 4:2. Vamos perguntar novamente, o que é uma vida de fé? É uma vida que crê em Deus, em quaisquer circunstâncias. Se ele me matar, ainda assim confiarei nele, diz Jó 13:15 Darby. Isso é fé. Se uma vez amamos a Deus, cremos e confiamos nele, havemos de crer, amar e confiar em quaisquer circunstâncias em que ele nos coloque, e mesmo que nosso corpo e coração sofram. Hoje em dia, os filhos de Deus esperam sentir paz, mesmo quando acometidos de dor física. Quem tem coragem de abrir mão desse consolo, para apenas crer em Deus? Quem é capaz de aceitar alegremente a vontade de Deus, entregando-se a Ele de maneira incessante, mesmo ponto com a sensação de que o Senhor o aborrece e deseja matá-lo? Essa é a vida mais elevada que pode existir. Obviamente Deus nunca vai nos tratar desse modo. Contudo, muitos cristãos mais edificados parecem viver momentos em que experimentam um aparente abandono da parte de Deus. Será que permaneceríamos firmes em nossa fé em Deus, caso nos sentíssemos assim? Observemos o que declarou João Bunyan, o autor do livro Peregrino, quando desejavam enforcá-lo. Disse ele, se Deus não intervir, passarei a eternidade com uma fé cega, seja para o céu, ou para o inferno. Esse era um herói da fé. Será que na hora do desespero podemos também dizer, ó Deus, mesmo que me abandones, ainda assim crerei em ti? No momento em que sentimos as trevas, a emoção começa a vacilar, ao passo que a fé se agarra a Deus, mesmo diante da morte. Como são poucos os que alcançam esse nível? E como nossa carne resiste à ideia de viver só com Deus? Nossa natural relutância em carregar a cruz tem impedido o crescimento espiritual de muitos. Nossa tendência é reservar um pouco de prazer para nosso próprio deleite. Perder tudo no Senhor, até mesmo a autossatisfação, é uma morte por demais radical, uma cruz muito pesada. Às vezes um crente pode estar inteiramente consagrado ao Senhor, pode estar sofrendo dores indescritíveis por causa do Senhor, e até mesmo pagar um preço por seguir a vontade de Deus, mas não consegue renunciar àquele insignificante sentimento de prazer próprio. Muitos valorizam demais esse conforto momentâneo. Sua vida espiritual se apoia nessas reduzidíssimas centelhas de emoção. Se exercitassem coragem para se sacrificar na fornalha de fogo de Deus, sem nenhuma demonstração de pena ou amor pelo ego, dariam grandes passos na carreira espiritual. Entretanto, muitíssimos crentes permanecem subordinados à sua vida natural, confiando naquilo que veem e sentem, como segurança e proteção. Não têm coragem nem fé para buscarem o que não veem e não sentem, nem o caminho desconhecido. Já fizeram um círculo ao seu redor. Sua alegria ou tristeza depende de um pouco que ganham aqui e um pouco que perdem ali. Não aceitam nada mais elevado. Desse modo, ficam limitados por seu próprio ego, o objeto do seu amor. Se o cristão reconhecesse que o propósito de Deus é que ele viva pela fé, não murmuraria com tanta frequência, nem daria lugar a pensamentos de insatisfação. Se tão somente pudéssemos aceitar a sensação de aridez que vem de Deus,
e considerar excelente tudo o que Ele nos dá, nossa vida natural logo seria tratada pela cruz. Não fosse por nossa ignorância ou falta de disposição, tais experiências corrigiriam a vida de nossa alma de modo bem prático, capacitando-nos a realmente viver no Espírito. Como é triste que muitos crentes só alcancem na vida um pouco de sentimento de alegria. Os fiéis, porém, guiados por Deus, experimentam a genuína vida espiritual. Como sua vida é espiritual? Examinando retrospectivamente suas experiências, reconhecem que tudo o que o Senhor faz é perfeito, pois somente por causa delas é que eles renunciaram à vida da alma. A grande necessidade hoje é de crentes que se entreguem totalmente a Deus, ignorando os seus sentimentos. Todavia é bom ressaltar que não devemos entender isso de forma errada, como se daqui por diante nos tornássemos pessoas destituídas de alegria. A alegria no Espírito Santo é a maior bênção do reino de Deus, Romanos 14:17. Além do mais, o fruto do Espírito Santo é alegria, Gálatas 5:22. Sendo assim, como resolver esse aparente paradoxo? Muito simples. Embora percamos a alegria da emoção, temos outra alegria, a que brota de uma fé pura, e que não pode ser destruída. Essa alegria é bem mais profunda que a emoção. Quando nos tornamos espirituais, abandonamos o antigo desejo de autossatisfação e a velha busca da felicidade. Já a paz e a alegria do Espírito, que nascem da fé, permanecem para sempre. Extraído do livro O Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.